Vamos lá, próxima questão que a gente considera aí de boa, não tão de boa, né? Mas intermediária, uma questão que precisa de muita atenção é a questão 160, tá? Vamos aqui no comandinho rapidinho só para ver a ideia. Esse refrigerador tem altura e largura máximas em metro, respectivamente iguais. Então, ó, lembrar aqui, unidade de medida que ele está enfatizando. E vamos ler aqui, ó. Um casal está reformando a cozinha de sua casa e decidiu comprar um refrigerador novo, observando a planta da nova cozinha desenhada. Aqui, ó. Escala da planta, 1:50. Notaram que o espaço destinado ao refrigerador, 3,8 centímetros de altura e 1,6 centímetros de largura. Só para você imaginar, se você ainda não tem aquela imaginação desenvolvida para interpretação de problemas, vale a pena você desenhar a princípio, porque quando chegar no Enem, você já vai estar com a sua mente, a sua imaginação mais desenvolvida, para você não precisar desenhar. Mas olha só, a gente tem 3,8 centímetros na planta, ó, de altura. A gente tem aqui, ó, 3,8. E a gente vai ter 1,6 de largura aqui, ó. Daqui, vou colocar daqui até aqui. 1,6 centímetro de largura. 1,6 centímetros. Tá. Altura 3,8, largura 1,6. Eles sabem que os fabricantes de refrigeradores indicam que para bom funcionamento e fácil manejo da limpeza, esses eletrodomésticos devem ser colocados em espaços que permitam a distância de pelo menos 10 centímetros dos outros móveis ou paredes, tanto na parte superior quanto nas partes laterais. Então, aqui, ó, aqui é o desenho. É o desenho lá aqui, ó, desenhada, na planta, né? Esse é o desenho. Aqui vai ser na real, na realidade. Na realidade, a gente vai ter aqui o nosso solo e a gente vai ter o espaço aqui, né? Para a gente colocar o refrigerador. E o que ele está falando é que a gente precisa, na real, na escala real, é deixar um espacinho aqui de 10 centímetros, um espacinho aqui de 10 centímetros, em centímetros no real, tá? E um espaço aqui em cima também de 10 centímetros. E aí, o nosso equipamento, eu acho que é refrigerador, ele vai ficar aqui, isso, no refrigerador, tá? Então, como que a gente já vai resolver? Vamos terminar aqui para ver se tem mais alguma informação, mas eu acho que é só historinha, ó. O casal comprou um refrigerador que caberia no local a ele destinado na nova cozinha, seguindo as instruções do fabricante. Esse refrigerador tem altura e larguras máximas, ou seja, para ele ter uma altura máxima, ele tem que ter a distância mínima. Para ele ter a largura máxima, ele tem que ter as distâncias mínimas. Então, a gente vai considerar esses 10, tanto em cima quanto embaixo aí, mínimos, para a gente ter um tamanho máximo do refrigerador. Beleza, então a gente tem que transformar esses caras aqui, ó, 3,8. A gente tem aqui, ó, na nossa escala, a gente sempre vai ter o desenho sobre o real. Então, isso significa que, na nossa escala sendo 1:50, a gente tem que 1 centímetro no desenho vai significar 50 centímetros na vida real. Então, se a gente tem 3,8 centímetros de altura no desenho, a gente tem que multiplicar isso por 50 para chegar no real aqui, tá? Mais um macete aqui que eu faria de conta rápida para você resolver no Enem. Frações equivalentes. Multiplico por 2 aqui e aqui eu vou ter 100. Por quê? É só multiplicar cruzado, ó. Eu vou ter 2x igual a 3,8 vezes 100, que é só andar com a vírgula e pôr um zero, igual a 380. Então, você já consegue fazer a divisão. O x vai ser 380 por 2. E aí você consegue desenvolver rápido a sua resposta, sem ter que arrumar continha nem nada. Aqui, ó, 3 vai ser 1, 18 vai ser 9,
190 centímetros na real. A gente vai ter aqui a nossa altura de 3,8 do espaço, né? Lembrando que aqui, ó, o nosso espaço, então, ele vai ter 190 centímetros. E agora a gente vê a largura usando a mesma ideia, ó. Já vou usar a fração equivalente, 2 sobre 100. Vou colocar 2 sobre 50 e errar aqui, ó. Não mole não, Hassan, bora. 2 sobre 100 é igual. Agora a gente vai falar da largura, 1,6 sobre y. Vou chamar de y agora para não confundir vocês. Multiplicou cruzado, andou duas casas, então a gente vai ter 160. 2y igual a 160. Isso quer dizer que o y é igual a 160 dividido para 2. Aqui eu estou considerando uma galera intermediária, tá? Não vou ficar ensinando a resolver equaçãozinha, não. Se você não está sabendo resolver, isso é equação do primeiro grau, conteúdo também de escalas, tá? Sempre caem essas coisas no Enem. Então, vamos seguindo aqui, questões intermediárias. Clube dos 30 acertos. Eu quero te levar para 30 acertos no mínimo nesse Enem. Vamos lá, ó. Agora dividir 160 por 2. A gente começa pelo 16, dá 8, então vai dar 80 centímetros, porque é só descer esse zerinho aqui. Então, aqui, ó, de largura, a gente vai ter 80 centímetros, tá? Então, a gente tem 1,90 por 80 centímetros. Só que ele quer o quê? Ele quer o refrigerador. O refrigerador é o de vermelho que tem que respeitar essas restrições aqui de laterais. Então, a gente vai ter que tirar dele 20 centímetros das laterais. Então, a gente ficou com 60 centímetros aqui interno. E a gente vai tirar 10 centímetros aqui da altura. Então, a gente vai ficar com 1,80, né? 180. Já estou convertendo para metro de altura. Se você não lembra as conversões, para a gente transformar de centímetro para metro, a gente divide por 100. Então, é só andar com a casa com a vírgula como se fosse 60,0, anda duas para cá. Vai ser 0,60 metros a largura e duas casas aqui também, 1,80 metros de altura. Nossa alternativa A aqui. Uma questão que não é difícil mesmo, por isso que ela está na intermediária, mas por que que ela é intermediária? Por conta dos raciocínios que a gente tem que desenvolver nessa questão. Então, ela é uma questão um pouquinho mais trabalhosa e que exige um pouco mais de